Menina, tu vem comigo agora. O sertanejo falou firme, olhando para aquela criancinha magra que nem vara seca. A mãe berrou feito louca. Ela é minha filha. Mas ele respondeu: filha que não come na mesa da casa, que dorme no chão e apanha todo santo dia, não é filha não. É cativa. E foi aí que tudo mudou na vida daquela pequena que só conhecia pancada e fome. Mas o que João Feitosa não sabia era que salvar Violeta custaria muito mais caro do que ele imaginava. O sol já estava se despedindo lá no horizonte quando João Feitosa chegou na casa dos Oliveira, com aquele chapéu de palha meio surrado e as botas pesadas de tanto andar. Era um homem de bem, viúvo há uns 3 anos, que tinha conhecido Severino na feira da cidade e acabou sendo convidado para jantar. Entre, senhor João, gritou Conceição da porta, limpando as mãos no avental remendado. A janta já está na mesa, esperando o senhor. João tirou o chapéu e passou a mão no cabelo grisalho. A casinha era simples, de taipa mesmo, mas limpa. O cheiro de feijão com linguiça vinha da cozinha, fazendo o estômago roncar de vontade. Há tempos não comia numa mesa de família. Desde que sua Ruth partiu para o céu, era sempre ele sozinho com sua panela e sua solidão. Oxente, que cheiro bom! Elogiou seguindo Severino para a sala pequena, onde ficava a mesa de madeira. Foi aí que João viu uma cena que fez o peito apertar. Na mesa, tinha 4 pratos arrumados, 4 cadeiras, 4 copos. Mas ali na casa morava 5 pessoas. Severino, Conceição, os 2 filhos, Antônio de 12 anos e Maria de 10, e a pequena Violeta de apenas 8 aninhos. A menina estava sentada num cantinho da sala, no chão mesmo, abraçada nas pernas magras, olhando aquela família se arrumando para comer. Os olhinhos dela brilhavam de fome, mas também de uma tristeza que nem criança deveria conhecer. E a menina? Perguntou João, apontando discreto para Violeta. Ela não vai jantar com a gente, não? O silêncio que caiu naquela sala pesou mais que pedra no coração. Severino pigarreou e se mexeu na cadeira, desconfortável. Conceição forçou um sorriso falso que não enganava nem cego. Ai, senhor João, a Violeta já comeu sim, mentiu Conceição, mas a voz saiu trêmula. Ela comeu cedo, né, menina? Violeta baixou a cabeça e não disse nada, mas João viu as lágrimas que ela tentava esconder, viu como as costelas apareciam por baixo do vestidinho velho e rasgado. Aquela criança estava com fome, muita fome, e todo mundo na mesa sabia disso. Mas, oxente, a mesa tá tão grande, por que ela não senta aqui com a gente? Insistiu João, o coração apertando cada vez mais. É que... Severino gaguejou procurando desculpa. A menina é meio rebelde, sabe? Gosta de comer sozinha, não gosta de mesa, não. João olhou para Violeta de novo. A pequena tinha as mãozinhas machucadas, cheias de calos de tanto trabalhar. O rosto sujo de terra, os cabelos despenteados, os pés descalços e feridos. Aquilo não era vida para criança nenhuma. Violeta, chamou João, a voz mansa. Tu quer vir comer aqui na mesa com a gente? Os olhitos da menina se iluminaram por um segundo, mas logo ela olhou para os pais com medo. Conceição fez uma cara brava e Violeta balançou a cabeça que não, mas João viu que ela queria sim, queria muito. Viu? Eu não disse que ela não gosta? Severino forçou uma risada. Deixa ela aí mesmo, senhor João. Vamos comer que a comida tá esfriando. Mas João não conseguia engolir nenhum grão de feijão. Cada garfada parecia ter gosto amargo, vendo aquela criancinha ali no canto, só olhando, com a barriga roncando de fome. O coração dele estava partido em pedacinhos. Conceição, disse João, tentando ser delicado. Será que a senhora não podia arrumar um pratinho para a menina? Só um pouquinho. Ai, senhor João, o senhor não se incomode não. A Violeta tá bem aí, ela gosta assim mesmo. Conceição estava ficando nervosa, a voz cada vez mais aguda. João viu Violeta secar uma lágrima escondido e não aguentou mais. Pegou seu próprio prato, ainda cheio de comida, se levantou da mesa e foi sentar no chão do lado da menina. Vem cá, pequena, vamos dividir esse prato aqui, tá bom? Violeta olhou para ele com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava vendo. Um adulto sentado no chão, querendo dividir comida com ela? Aquilo nunca tinha acontecido na vida daquela criança. Pode pegar, vai. João ofereceu o garfo para ela. Tá com fome, né? A menina pegou o garfo com as mãozinhas trêmulas e comeu como se não comesse há dias. E talvez fosse verdade mesmo. João viu como ela saboreava cada pedacinho, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo.
Severino e Conceição ficaram sem graça, não sabendo o que fazer. Os outros filhos olhavam a cena sem entender direito por que o visitante estava dando atenção para Violeta, que sempre foi tratada como se não existisse. Oxente, senhor João, o senhor não precisava, começou Severino, mas João o interrompeu. Rome, essa menina é sua filha, né? Então por que ela não come na mesa com a família? É complicado. Severino se enrolou todo. João viu que tinha alguma coisa muito errada naquela casa, e no fundo do coração, uma voz lhe dizia que aquela menina precisava de ajuda. Muita ajuda. Quando Violeta terminou de comer, ela olhou para João com um sorrisinho tímido, o primeiro sorriso que ele viu naquele rostinho sofrido. Obrigada, senhor, sussurrou ela, a voz fininha como um passarinho. E foi aí que João Feitosa soube que sua vida nunca mais seria a mesma, que aquela menina tinha entrado no coração dele para ficar, e que ele faria qualquer coisa para tirar ela daquela situação. Mas o que João ainda não sabia era que salvar Violeta seria uma batalha muito mais difícil do que ele imaginava. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. João não conseguiu dormir direito naquela noite. Severino tinha oferecido a rede da sala para ele descansar, mas toda vez que fechava os olhos, via o rostinho sofrido da pequena Violeta. Aqueles olhinhos pedindo socorro, aquela fome que parecia doer até nos ossos. De madrugada, quando o galo ainda nem tinha cantado, João escutou um barulhinho vindo da cozinha. Era um som de louça batendo, água correndo, alguém trabalhando. Curioso, se levantou devagar da rede e foi espiar. Ali estava Violeta em pé numa cadeira velha para alcançar a pia, lavando a montanha de pratos da janta. As mãozinhas dela estavam vermelhas de tanto esfregar, e João viu umas marcas estranhas nos bracinhos magros, como se tivesse levado beliscão. Menina, sussurrou João, chegando devagar para não assustar. Tu tá acordada a essa hora? Violeta se virou assustada, quase derrubando um prato. Os olhinhos dela se encheram de lágrimas de medo. Ai, senhor João, me desculpe, eu tava só terminando de lavar os pratos, gaguejou a pequena, tremendo que nem folha no vento. Mas oxente, criança, essa hora da madrugada? E por que tu que tá lavando? Cadê tua mãe e teu pai? Eles estão dormindo, senhor. Eu sempre lavo os pratos depois que todo mundo dorme. É que se eu não lavar, mamãe fica brava comigo. João sentiu o coração apertar, vendo aquela criancinha de 8 anos trabalhando feito adulta, enquanto os pais roncavam na cama. Chegou mais perto e viu que as mãozinhas de Violeta estavam em carne viva, de tanto esfregar louça com sabão de cinza. Minha filha, essas mãos estão tudo machucada. Isso não tá certo, não. Não é nada não, senhor João. Violeta tentou esconder as mãos atrás das costas. Eu tô acostumada já. Desde pequenininha que eu lavo os pratos, varro a casa, busco água no poço. Desde pequenininha? Mas tu ainda é pequenininha, menina. Violeta baixou a cabeça como se tivesse falado alguma coisa errada. João viu que ela estava com medo, sempre com medo, pisando em ovos o tempo todo para não desagradar ninguém. Vem cá. João pegou uma cadeira e se sentou na altura dela. Me conta, como é teu dia aqui em casa? A menina hesitou, olhando para o corredor onde os pais dormiam. Depois sussurrou bem baixinho. Eu acordo antes do sol nascer, vou buscar água no poço, ponho o café no fogo, preparo o café da manhã para os outros, aí eles comem e eu lavo os pratos. Depois varro a casa toda, limpo o quintal, alimento as galinhas, ajudo a fazer o almoço. E tu come alguma coisa nesse meio tempo? Só quando sobra, senhor João. Quando não sobra, eu espero até a janta. Às vezes mamãe deixa eu comer uns restinhos. João sentiu uma revolta subindo pelo peito. Como é que uns pais podiam tratar a própria filha desse jeito? Aquilo não era criação. Era crueldade pura. E teus irmãos, Antônio e Maria, eles ajudam em casa também? Eles não, senhor. Papai diz que eles têm que estudar, que têm que brincar, que criança tem que ser criança. A voz dela saiu cheia de tristeza. Só eu que tenho que trabalhar. Mas tu também é criança, Violeta. Ela olhou para João com aqueles olhinhos inocentes e disse uma coisa que partiu o coração dele. Papai sempre diz que eu sou diferente dos outros, que eu tenho que pagar pela comida que como, pelo teto que tenho, que eu tenho que ser grata por ter uma família. João engoliu em seco. Aquilo não estava certo. Não estava certo de jeito nenhum. Como é que uma criança podia ser tratada como empregada na própria casa?
Violeta, me responde uma coisa. Teus pais, eles gritam contigo, te machucam? A menina ficou quieta por um tempão, mexendo os dedinhos nervosa. Depois, ergueu a manga do vestidinho e João viu umas marcas roxas no bracinho magro. Mamãe diz que é para eu aprender a ser certinha, sussurrou Violeta. Que se eu não apanhar, eu não vou crescer direito. Ontem eu quebrei uma caneca velha sem querer, e ela ficou muito brava. João sentiu a raiva crescer no peito, mas se controlou para não assustar a pequena. Aquilo não era educação, era maldade mesmo. Uma criança de 8 anos sendo tratada pior que animal. Escuta aqui, menina. João pegou as mãozinhas machucadas dela com todo cuidado. Tu não merece apanhar por nada, tá entendendo? Criança tem que brincar, tem que comer na mesa com a família, tem que ser amada. Mas eu não sou igual aos outros, senhor João. Violeta falou com uma tristeza que doeu na alma. Papai sempre diz que eu dou muito trabalho, que eu como demais, que eu só sei fazer coisa errada. Quem disse isso tá mentindo, viu? Tu é uma menina boa, trabalhadora e merece ser tratada com carinho. Violeta olhou para João como se ele tivesse falado alguma coisa impossível. Na cabecinha dela, aquilo de ser tratada com carinho era coisa de sonho, não de realidade. Nesse momento, João escutou passos pesados vindo do quarto. Severino estava acordando. Volta pros pratos, pequena, sussurrou João. Mas promete uma coisa para mim. Se alguém te machucar de novo, tu vem me contar, tá bom? Violeta balançou a cabeça que sim, mas João viu no olhar dela que ela não acreditava que alguém pudesse proteger ela de alguma coisa. Severino apareceu na cozinha esfregando os olhos. Oxente, senhor João, o senhor já tá acordado? E essa menina aí fazendo barulho na cozinha? Ela estava só terminando os pratos, João disse, controlando a voz para não mostrar a revolta que estava sentindo. Violeta, vai logo terminar isso aí. E toma cuidado para não quebrar nada, viu? Ontem tu já quebrou uma caneca, hoje não quero saber de mais prejuízo. A menina se encolheu toda, como se esperasse apanhar ali mesmo na frente de João. O coração dele se partiu vendo aquilo. Severino, João falou, tentando ser diplomático. A menina é muito novinha para tanta responsabilidade, não acha? Ah, senhor João, é que ela gosta de ajudar. Desde pequena que ela é assim, prestativa. É bom ela ir aprendendo desde cedo a ser uma mulher de respeito. João viu que Severino estava mentindo descaradamente. Aquilo não era prestatividade, era exploração de uma criança indefesa. Quando o sol nasceu e a família acordou, João viu a diferença gritante no tratamento. Antônio e Maria desceram para o café da manhã de pijama limpo, foram beijar os pais, se sentaram na mesa e foram servidos pela própria Violeta. A menina corria de um lado para o outro, servindo café, pão, manteiga, sempre abaixando a cabeça quando passava perto dos pais. Ela mesma não sentou para comer, só ficou ali de pé esperando algum comando. Violeta, não vai comer não? Perguntou João. Ela já comeu? Mentiu Conceição de novo. Comeu na cozinha mesmo, né, menina? Violeta concordou com a cabeça, mas João viu que ela não tinha comido nada. O estômago da pequena roncou de fome bem na hora, denunciando a mentira. Naquele momento, João Feitosa tomou uma decisão que mudaria a vida de todo mundo naquela casa. Ele ia salvar aquela menina, custasse o que custasse, porque se ele não fizesse nada, quem faria? Mas ele ainda não imaginava que salvar Violeta seria como entrar numa guerra. Uma guerra contra a ignorância, contra a crueldade, contra a gente sem coração que maltratava a criança inocente. E essa guerra estava só começando. Na manhã seguinte, João acordou com o coração pesado. Tinha dormido pouco, pensando naquela criancinha trabalhando desde a madrugada, sofrendo num canto, enquanto os outros dormiam sossegados. Quando se levantou da rede, viu Violeta já no quintal, estendendo roupa no varal com dificuldade. As peças eram grandes demais para ela, e ela tinha que ficar na ponta do pé para alcançar o arame. Bom dia, pequena, disse João, chegando perto. Violeta se assustou e deixou um lençol cair no chão. Rapidamente se abaixou para pegar, as mãozinhas tremendo de nervoso. Ai, meu Deus, agora a mamãe vai ficar brava comigo de novo, sussurrou ela, sacudindo a terra do lençol. Calma, menina, foi só um acidente. Vem cá, deixa eu te ajudar. João pegou o lençol das mãos dela e estendeu no varal. Violeta olhou para ele com surpresa. Nunca ninguém tinha ajudado ela em casa. Obrigada, senhor João, disse ela, a vozinha fininha. Enquanto ajudava com as roupas, João olhava para aquela criança e sentia o peito apertar. Era impossível não lembrar da sua Ruth.
que tinha sonhado tanto em ter filhos, que tinha chorado tanto quando perdeu os 3 bebezinhos antes mesmo deles nasceram. Ruth, minha querida, pensou João, se tu tivesse aqui, ia querer proteger essa menina também. Ruth tinha sido uma mulher de coração grande, sempre cuidando dos filhos dos vizinhos como se fossem seus. Quando ela partiu para o céu, há 3 anos, João ficou sozinho no mundo, sem família, sem filhos, só com a saudade e o sítio vazio. Mas olhando para Violeta ali, trabalhando feito gente grande, João sentiu alguma coisa mexer no peito. Era como se Deus tivesse colocado aquela menina no caminho dele por algum motivo especial. Violeta, disse João, ajoelhando para ficar na altura dela, me conta uma coisa, tu já pensou em como seria viver numa casa onde tu pudesse brincar, estudar, comer na mesa junto com todo mundo? Os olhinhos da menina brilharam por um segundo, como se ela tivesse sonhado com isso alguma vez. Mas logo ficaram tristes de novo. Isso é coisa de sonho, senhor João. Eu não sou igual aos outros meninos. Eu tenho que trabalhar, senão não mereço morar em lugar nenhum. Quem disse isso pra tu? Papai sempre diz que eu dou muito trabalho, que como demais, que se eu não ajudar em casa ele vai me mandar embora. João sentiu uma raiva crescer no peito. Como é que um pai podia dizer uma coisa dessas para uma criança? Aquilo era crueldade pura. Escuta aqui, pequena. João pegou as mãozinhas machucadas dela. Tu não dá trabalho nenhum. Tu é uma criança boa e merece ser amada e cuidada. Mas eu não tenho mais ninguém no mundo, senhor João. Se mamãe e papai não me quiserem, eu vou ficar jogada na rua. E se eu te dissesse que tu podia vir morar comigo no meu sítio? Que lá tu ia ter cama quentinha, comida na mesa, roupa limpa e podia brincar o dia todo. Violeta olhou para João como se ele tivesse falado alguma coisa impossível. Uma lágrima desceu pelo rostinho sujo dela. O senhor tá brincando comigo, né? Não tô brincando não, menina. Tô falando sério. No meu sítio tem muito espaço, tem flores, tem passarinhos. Tu podia plantar uma hortinha, cuidar dos bichinhos, ir para a escola. Ir para a escola? Os olhos de Violeta se arregalaram. Eu sempre quis aprender a ler, mas papai diz que menina não precisa estudar, que tem que saber é trabalhar. Claro que tu pode aprender a ler, e a escrever, e a fazer conta. Tu é inteligente. Eu vejo nos teus olhos. Naquele momento, Conceição apareceu no quintal com cara de brava. Violeta, por que tu tá parada aí conversando? Tem serviço para fazer. Vai logo para a cozinha ajudar no almoço. A menina se encolheu toda e saiu correndo. João ficou ali parado, vendo aquela criança sendo tratada feito escrava na própria casa. Conceição, disse João, tentando ser educado. Posso trocar uma ideia com a senhora e com Severino? Claro, senhor João. Vamos para a sala. Quando os 3 se sentaram, João respirou fundo e falou: Olha, eu tô vendo que vocês têm muita dificuldade aqui em casa. São 4 bocas para alimentar. A situação tá apertada e eu tô sozinho no meu sítio, sem família nenhuma. Pois é, senhor João, suspirou Severino. A vida tá difícil mesmo. O trabalho na roça não rende quase nada e a despesa só aumenta. Então eu tive uma ideia, João continuou. Que tal se eu levasse a Violeta para morar comigo? Ela ia ter tudo o que precisa e vocês iam ter uma boca a menos para alimentar. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Conceição e Severino se entreolharam, meio sem jeito. Oxente, senhor João, disse Conceição, forçando um sorriso. Mas a Violeta é nossa filha. A gente gosta dela, cuida dela direitinho. Cuida. João não conseguiu esconder a ironia na voz. Ontem eu vi ela comendo as sobras do meu prato, porque não tinha lugar para ela na mesa. Ah, isso foi só um mal-entendido, mentiu Severino. A menina tinha comido já, por isso não sentou na mesa. E essa manhã, ela estava trabalhando desde antes do sol nascer. É que ela gosta de ajudar, insistiu Conceição. Criança tem que aprender a ser responsável. João viu que eles iam continuar mentindo, fingindo que tratavam Violeta bem. Então, mudou de estratégia. Então me respondam uma coisa. Se vocês cuidam tão bem dela, por que ela tá magra que nem vara seca? Por que tem essas marcas nos braços? Por que os outros filhos brincam e ela só trabalha? Severino ficou vermelho de raiva. Senhor João, o senhor tá se metendo em assunto que não é seu. A Violeta é nossa filha e a gente cria ela do jeito que acha certo. Do jeito que acham certo? João se levantou, a voz firme, deixando ela com fome, fazendo ela trabalhar feito adulta,
Isso não é criação, é maltrato. O senhor está exagerando, gritou Conceição. A Violeta é bem tratada aqui. Ela tem teto, tem comida. Tem comida? Quando? Só as sobras quando vocês têm piedade? Nesse momento, Violeta apareceu na porta da sala, trazendo um copo d'água. Ela tinha escutado a discussão e estava com os olhinhos cheios de lágrima. Pronto, agora a menina vai ficar toda manhosa por causa dessa conversa, reclamou Conceição. João olhou para Violeta e viu o medo no rostinho dela. A pequena estava tremendo, com medo de ser culpada por aquela briga. Violeta, disse João a voz mansa, tu quer vir morar comigo no sítio? A menina olhou para os pais com medo, depois para João. A vontade estava estampada no rosto dela, mas o medo era maior. Eu não sei, senhor João, sussurrou ela. Claro que ela não quer, cortou Severino. Aqui é a casa dela, a família dela. O senhor está querendo levar nossa filha embora. João viu que naquele momento não ia conseguir nada. Os pais de Violeta iam continuar fingindo que a tratavam bem, e a menina estava com muito medo para falar a verdade. Tá bom, disse João se levantando. Eu entendo a posição de vocês, mas se mudarem de ideia, eu estarei sempre disposto a ajudar. Quando João saiu da casa dos Oliveira naquela tarde, o coração dele estava partido. Tinha deixado Violeta para trás, sabendo que ela ia continuar sofrendo, sendo maltratada, passando fome. Mas no fundo do peito, uma voz lhe dizia que aquela não era a última vez que ele ia ver a menina, que Deus tinha colocado ela no caminho dele por algum motivo e que ele não podia desistir fácil assim. Meu Deus, murmurou ele olhando para o céu, me ajuda a encontrar um jeito de salvar essa criança. Ela precisa de uma família de verdade, de alguém que ame ela de verdade. E enquanto João caminhava de volta para o seu sítio, ele já estava pensando num plano. Porque se os pais de Violeta não iam entregar ela por bem, ele ia ter que encontrar outro jeito de tirar aquela menina daquele sofrimento. A guerra pela alma de Violeta tinha começado, e João Feitosa não ia desistir enquanto não visse aquela criança sorrindo de verdade. 3 dias se passaram desde que João saiu da casa dos Oliveira, com o coração partido. 3 noites em claro, pensando naquela criancinha sofrendo, sendo maltratada, passando fome. No seu sítio, toda vez que se sentava para comer, via o rostinho faminto da Violeta na sua frente. Senhor, orou João na varanda da sua casa, olhando para o céu estrelado, me dê forças para fazer o que é certo. Aquela menina precisa de ajuda e eu não posso fingir que não vi nada. Na manhã do 4º dia, João acordou com uma determinação que nunca tinha sentido na vida. Vestiu a roupa mais bonita que tinha, penteou o cabelo e foi direto para a cidade procurar o delegado. Doutor, Antônio era um homem justo, conhecido por defender os fracos e oprimidos. Quando João bateu na porta da delegacia, o delegado já estava atendendo outros casos. Senhor João, que bom vê-lo por aqui. O que traz o senhor à cidade tão cedo? Doutor Antônio, preciso da sua ajuda numa situação muito séria. É sobre uma criança que está sendo maltratada. O delegado franziu a testa e apontou uma cadeira. Sente aí e me conte tudo. João respirou fundo e começou a contar toda a história. A fome de Violeta, o trabalho forçado, as marcas no corpinho dela, o jeito dos pais tratarem ela como escrava. Doutor, aquela menina não tem vida de criança. Ela acorda de madrugada para trabalhar, come só sobra quando tem, dorme no chão. E o pior é que os pais mentem, dizem que cuidam bem dela. Doutor Antônio balançou a cabeça indignado. João, isso que o senhor está contando é muito grave. Maltrato de criança é crime. Vamos lá agora mesmo falar com essa família. O senhor vem comigo? Vou sim. E se for verdade o que o senhor está dizendo, essa menina vai ser tirada de lá hoje mesmo. João sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Sabia que os pais de Violeta iam ficar furiosos, mas aquela criança precisava ser salva. Os dois subiram na charrete do delegado e seguiram para a casa dos Oliveira. Durante o caminho, doutor Antônio explicou. João, vou dar uma chance para os pais explicarem a situação. Se eles provarem que cuidam bem da menina, não posso fazer nada. Mas se eu vir sinais de maltrato, doutor, o senhor vai ver com os próprios olhos. Aquela criança está pedindo socorro. Quando chegaram na casa dos Oliveira, Severino estava no quintal consertando uma cerca. Ao ver o delegado, ficou nervoso na hora. Doutor Antônio, que honra ter o senhor aqui. Aconteceu alguma coisa? Bom dia, Severino.
Vim aqui porque recebi uma denúncia sobre a situação da sua filha Violeta. A cara de Severino mudou na hora. Ele olhou para João com raiva. Denúncia? Que denúncia? Quem foi que... Isso não importa agora, cortou o delegado. Quero ver a menina e conversar com ela. Conceição apareceu na porta, também nervosa ao ver a autoridade. Oi, doutor. Que bom vê-lo. A Violeta está lá dentro, ajudando na cozinha. Chame ela aqui. Conceição gritou pelo nome da menina. E logo Violeta apareceu na porta, magra como sempre, com o rostinho sujo e os olhos assustados. Quando viu João, um sorrisinho tímido passou pelo rosto dela. Oi, senhor João. Oi, pequena, como tu tá? Vem cá, menina, chamou o delegado, a voz gentil. Qual é seu nome completo? Violeta Oliveira, senhor. Quantos anos tu tem? 8 anos, senhor doutor. Doutor Antônio se ajoelhou para ficar na altura da criança e começou a observar. Viu as mãozinhas machucadas, as marcas nos bracinhos, a magreza excessiva, a roupa velha e remendada. Violeta, me conta como é seu dia aqui em casa. A menina olhou para os pais com medo, mas o delegado percebeu. Pode falar a verdade, menina. Ninguém vai te fazer mal. Eu acordo cedo para buscar água, fazer café, lavar os pratos. E tu come junto com a família? Violeta hesitou, olhando de novo para os pais. Às vezes, senhor doutor. Como assim às vezes? É que, quando sobra comida, o delegado se levantou com cara séria e olhou para Severino e Conceição. E vocês permitem que uma criança de 8 anos só coma quando sobra? Oxente, doutor, se defendeu Conceição. A menina come sim. Ela que é enjoada para comida não gosta de comer na mesa com todo mundo. É mentira. A voz saiu de João antes que ele pudesse se controlar. Doutor, ontem mesmo eu vi ela olhando com fome enquanto todo mundo comia, e só tinha 4 pratos na mesa para 5 pessoas. Violeta, o delegado se virou para a menina de novo. Levanta as mangas do vestido para mim. A pequena obedeceu. E doutor, Antônio viu as marcas roxas nos bracinhos magros. De onde vieram essas marcas? Violeta começou a chorar baixinho. Eu quebrei uma caneca. E alguém te machucou por causa disso? A menina não respondeu, mas as lágrimas falavam por ela. Doutor Antônio se levantou com cara de indignação. Severino, Conceição, vocês sabem que maltrato infantil é crime? Essa criança está claramente sendo negligenciada e maltratada. Doutor, isso é um mal-entendido, gritou Severino. A gente cuida bem da Violeta. Ela que é rebelde, teimosa. Rebelde? Uma criança de 8 anos? O delegado estava ficando bravo. Vocês têm 2 opções. Ou entregam a guarda dessa menina para o João aqui, que se ofereceu para cuidar bem dela, ou eu levo ela para o abrigo e abro processo contra vocês. Não pode fazer isso, berrou Conceição. Ela é nossa filha, filha que vocês tratam pior que animal. João não aguentou mais ficar calado. Doutor, pelo amor de Deus, tire essa criança daqui. Nesse momento, o doutor Antônio se ajoelhou de novo na frente de Violeta. Menina, me responde uma coisa com toda sinceridade. Tu quer continuar morando aqui ou quer ir morar com o senhor João? Violeta olhou para os pais, depois para João. Os olhinhos dela se encheram de lágrimas. Eu quero ir com o senhor João, sussurrou ela, a voz trêmula. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Conceição começou a chorar e gritar. Severino ficou vermelho de raiva. Ela não sabe o que está falando, gritou Severino. É só uma criança. É justamente por ser criança que precisa ser protegida, rebateu o delegado. João, o senhor tem condições de cuidar bem dessa menina? Tenho sim, doutor. Ela vai ter casa, comida, escola, carinho, tudo que uma criança merece. Então tá decidido. Vocês vão assinar um papel transferindo a guarda da Violeta para o João. Se não quiserem, eu levo ela agora mesmo e vocês respondem na justiça. Severino e Conceição se entreolharam, sabendo que não tinha mais jeito. Se eles lutassem contra, iam acabar presos e perdendo a menina do mesmo jeito. Tá bom, resmungou Severino, mas a gente não tá contente com isso não. Não importa se vocês estão contentes, disse o delegado. O que importa é o bem-estar da criança. Violeta se aproximou de João, ainda assustada, mas com um brilhinho de esperança nos olhos. Senhor João, eu posso mesmo ir morar no seu sítio? João se ajoelhou e pegou as mãozinhas dela com carinho. Pode sim, pequena. Lá tu vai ter tudo o que precisa. Vai ser minha filha de verdade. E foi assim que, naquele dia quente de sol, a vida de Violeta mudou completamente.
Ela saiu daquela casa de sofrimento nos braços de João, finalmente livre para ser criança, para ser amada, para ter uma família de verdade. Mas o que nenhum deles sabia era que Severino e Conceição não iam aceitar aquela derrota fácil assim. Eles já estavam planejando uma vingança que colocaria a vida de Violeta e João em perigo. A charrete balançava devagar na estrada de terra, levando Violeta para longe daquela casa de sofrimento. A menina ia sentada do ladinho de João, quietinha, olhando para trás de vez em quando, como se não acreditasse que estava mesmo indo embora. "Tá com medo, pequena?" perguntou João, vendo o rostinho dela preocupado. "Um pouquinho, senhor João. Nunca saí de casa antes. Pode ficar tranquila. Tu vai gostar do sítio. Tem muito espaço para brincar, tem flores, passarinhos e uma cozinha quentinha onde tu vai comer até ficar satisfeita." Os olhinhos de Violeta brilharam, mas logo ela baixou a cabeça. "Senhor João, eu não sei como é que se brinca. Nunca tive tempo para isso." O coração de João se apertou. Uma criança de 8 anos que não sabia brincar? Que mundo era aquele onde uma pequena tinha que crescer antes da hora? "Não se preocupe não, menina. Eu vou te ensinar. Tu vai ver como é bom ser criança de verdade." Quando chegaram no sítio, Violeta desceu da charrete e ficou parada, olhando tudo com os olhos arregalados. A casa era simples, mas limpa e acolhedora. Tinha um jardim na frente cheio de flores coloridas, um quintal grande com algumas galinhas ciscando e um açude pequenininho que brilhava no sol da tarde. "Nossa", sussurrou ela, "é muito bonito aqui. Vem, vou te mostrar tua casa nova." João pegou na mãozinha dela e foi mostrando cada cantinho. A sala tinha uma mesa grande de madeira, cadeiras confortáveis e uma estante cheia de livros. Na cozinha, o fogão a lenha estava aceso, com uma panela de feijão borbulhando. "Tu tá com fome, Violeta?" A menina hesitou. Na casa dos Oliveira, ela sempre tinha que esperar todo mundo comer primeiro. "Posso comer agora mesmo, senhor João?" "Claro que pode. Tu tá na tua casa agora. Aqui tu come quando tiver fome, bebe água quando tiver sede, descansa quando tiver cansada." João serviu um prato cheio de feijão com arroz, carne ensopada e uma fatia grossa de queijo. Colocou na mesa e puxou uma cadeira. "Senta aqui e come à vontade." Violeta olhou para a comida com os olhos brilhando, mas continuou parada. "Posso mesmo comer tudo isso?" "Pode sim, menina. E se quiser repetir, pode repetir também." A pequena se sentou na cadeira e começou a comer devagar, como se tivesse medo de que alguém fosse tirar o prato dela. A cada garfada, ela olhava para João como se pedisse permissão. "Come tranquila, Violeta. Ninguém vai tirar tua comida." Quando ela terminou, João viu que ainda estava com fome, mas não pediu mais. "Quer mais um pouquinho?" Eu posso?" "Claro que pode." João serviu outro prato e Violeta comeu tudo de novo. Era a primeira vez na vida que ela comia até ficar realmente satisfeita. "Agora vem ver teu quarto." O quartinho era pequeno, mas aconchegante. Tinha uma cama de solteiro com lençóis limpinhos, um guarda-roupa, uma mesinha com uma cadeirinha e uma janela que dava vista para o jardim. "Essa cama é minha?" perguntou Violeta, tocando no colchão macio como se fosse uma coisa preciosa. "É tua sim. Tu vai dormir aqui todas as noites quentinha e confortável." A menina se sentou na beirada da cama e começou a chorar baixinho. "Por que tá chorando, pequena?" "É que é muito bom demais, senhor João. Tenho medo de acordar e descobrir que é só um sonho." João se sentou do lado dela e passou a mão nos cabelinhos sujos. "Não é sonho não, menina. É tua vida nova. Daqui pra frente tu vai ser tratada como filha, como princesa. Mas eu não sei como ser filha de verdade. Sempre fui só a menina que trabalhava. Então eu vou te ensinar. Primeiro tu vai tomar um banho bem gostoso, colocar roupa limpa e depois vamos conversar sobre as regras da casa." João preparou uma bacia com água morna, sabonete cheiroso e uma toalha limpa. Deixou roupas novas em cima da cama, um vestidinho azul que tinha comprado na cidade, calcinha nova e até um laço para o cabelo. Quando Violeta saiu do banho, parecia uma menina diferente. O rostinho limpinho brilhava, os cabelos penteados e presos com o lacinho azul, o vestidinho novo caindo direitinho no corpinho magro. "Nossa, como tu ficou bonita!" elogiou João. Violeta sorriu, mas logo ficou séria. "Senhor João, quais são os serviços que eu tenho que fazer aqui?" "Serviços? Lavar os pratos, varrer a casa, buscar água, fazer comida. Quais são os meus serviços?"
João se ajoelhou na frente dela, o coração apertado. Violeta, escuta bem o que eu vou te falar. Tu não vai fazer serviço nenhum. Tu é criança e criança tem que brincar, estudar, se divertir. Mas então como eu vou pagar pela comida, pela cama? Tu não vai pagar nada, menina. Pai e filha é assim. O pai cuida, a filha só precisa ser feliz. Violeta olhou para ele sem entender. Mas eu sempre tive que trabalhar para merecer as coisas. Aqui é diferente. Tu merece tudo só por existir, só por ser minha filha. A menina ficou pensativa por um tempo. E se eu quebrar alguma coisa, vou apanhar? Nunca. Se quebrar alguma coisa, a gente conserta ou compra outro, mas ninguém vai te bater por isso. E se eu fizer alguma coisa errada, a gente conversa. Eu explico o que tá certo, tu aprende e pronto. Era difícil para Violeta entender aquilo. Na cabecinha dela, amor sempre veio acompanhado de dor. Carinho sempre veio junto com trabalho forçado. Senhor João, posso fazer uma pergunta? Claro, pequena. Por que o senhor me trouxe para cá? Eu não sou filha do senhor de verdade. João pegou as mãozinhas dela com carinho. Violeta, família não é só sangue. Família é amor, é cuidado, é querer o bem do outro. Eu te escolhi para ser minha filha porque meu coração disse que tu merecia uma vida melhor. E se eu não conseguir ser uma filha boa? Tu já é uma filha boa, só de existir. Naquela primeira noite, Violeta demorou para conseguir dormir. Tava acostumada com o chão duro, com o frio, com o barulho dos outros roncando. A cama macia parecia estranha. O silêncio assustava. De madrugada, João acordou com um barulhinho na cozinha. Foi ver e encontrou Violeta lavando os pratos da janta. Menina, que tu tá fazendo acordada essa hora? Violeta se assustou e deixou um prato escorregar. Por sorte, João pegou antes de cair. Me desculpe, senhor João. Eu só queria lavar os pratos antes do senhor acordar, para não dar trabalho. Violeta, olha para mim. Tu não precisa lavar prato nenhum. Tua única obrigação aqui é ser feliz. Mas eu sempre fiz isso. Aqui é diferente. Volta pra cama, pequena. João teve que acompanhar ela até o quarto, sentar na beirada da cama e ficar ali até ela pegar no sono. Era como cuidar de um passarinho machucado que precisava aprender de novo a voar. Nos dias seguintes, a mesma coisa se repetia. Violeta acordava de madrugada querendo trabalhar. Pedia licença para tudo, para ir ao banheiro, para beber água, para sentar na cadeira. Quando João falava um pouco mais alto, ela se encolhia esperando pancada. Calma, pequena, João sempre dizia, com paciência infinita. Ninguém vai te machucar aqui. Tu tá segura. Pouco a pouco, Violeta foi aprendendo que podia ser criança, que podia brincar com as bonecas que João comprou para ela, que podia correr no quintal atrás das galinhas, que podia rir sem medo de incomodar alguém. Mas os fantasmas do passado eram teimosos. Às vezes, no meio de uma brincadeira, ela parava e perguntava: Senhor João, tá certo eu estar brincando? Não tenho serviço para fazer? Tá certo sim, menina. Brincar é teu trabalho agora. E assim, dia após dia, João foi ajudando Violeta a descobrir o que era ser amada de verdade. Mas ele não sabia que essa felicidade nova estava sendo vigiada de longe por olhos cheios de raiva. Fazia 2 semanas que Violeta estava morando no sítio com João, e pela primeira vez na vida, a menina tinha conhecido o que era acordar sem medo. Naquela manhã, ela estava no quintal, ajudando João a alimentar as galinhas. Não porque era obrigada, mas porque queria mesmo, quando escutaram o barulho de uma carroça chegando. Quem será que vem nos visitar tão cedo? Murmurou João, limpando as mãos no avental. Mas quando ele viu quem estava descendo da carroça, o sangue gelou nas veias. Era Severino e Conceição, acompanhados de um homem de terno que João não conhecia. Violeta, que estava espalhando milho para os pintinhos, viu os antigos pais e se escondeu atrás de João, tremendo que nem folha no vento. Pai João, sussurrou ela, agarrando na calça dele. Por que eles vieram aqui? Calma, pequena, fica atrás de mim. Severino se aproximou com cara de poucos amigos, seguido de Conceição e do homem desconhecido. João Feitosa, gritou Severino. Viemos buscar nossa filha de volta. Filha? João se manteve firme na frente de Violeta. Vocês mesmos entregaram a guarda dela para o delegado. Agora ela é minha filha. Isso foi um engano, mentiu Conceição, fingindo lágrimas. A gente estava confuso naquele dia com medo da autoridade, mas agora a gente quer nossa menina de volta. O homem de terno se adiantou, ajeitando os óculos. Sou o advogado Dr. Mendonça.
representando a família Oliveira. Vim informar que meus clientes vão entrar na justiça para recuperar a guarda da menor Violeta. João sentiu o mundo girar. Aqueles pessoas cruéis queriam levar sua pequena de volta. Doutor, com todo respeito, mas esses aí maltratavam a menina. Ela estava sendo tratada como escrava. Isso são calúnias, gritou Severino. A gente sempre cuidou bem da Violeta. Só porque a situação estava apertada num dia, o senhor inventou essa história toda. Calúnias? João ficou indignado. A menina estava magra que nem vara seca, cheia de marca pelo corpo, dormindo no chão. Senhor João tem razão. A vozinha de Violeta saiu fininha, mas corajosa. Vocês me faziam trabalhar desde pequenininha, me batiam, me deixavam com fome. Conceição forçou umas lágrimas falsas. Ai, minha filha, como pode falar isso da sua própria mãe? Eu te dei a luz, te criei com tanto amor. Amor? Violeta saiu de trás de João, os olhinhos brilhando de lágrimas. A senhora nunca me deu amor, só pancada e trabalho. Dr. Mendonça interrompeu a discussão. Independente das acusações, o fato é que os pais biológicos têm direito legal sobre a criança. Já entramos com pedido na justiça e o juiz marcou audiência para a próxima semana. João sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como é que a justiça podia sequer considerar devolver Violeta para aqueles pessoas cruéis? E até lá? Perguntou João, a voz tensa. Até lá, a menina fica sob sua guarda temporária. Mas se o juiz decidir a favor dos pais biológicos, ela terá que voltar. Violeta começou a chorar, agarrando no braço de João. Pai João, eu não quero voltar. Por favor, não deixa eles me levarem. Ninguém vai te levar, pequena, eu prometo. Severino riu com deboche. Promessa que o senhor não pode cumprir, João Feitosa. A justiça vai dar razão pra gente e a Violeta vai voltar pra casa dela de verdade. Casa? João explodiu. Aquilo lá não era casa, era um lugar de sofrimento. Aqui ela tem amor, comida, cama quentinha. Ela tem tudo isso em casa também, mentiu Conceição. Senhor João encheu a cabeça dela de mentiras. Dr. Mendonça guardou uns papéis na pasta. Bem, está tudo encaminhado. Nos vemos na audiência. E senhor João, espero que o senhor não tente fugir com a menina ou escondê-la, porque isso seria sequestro. Depois que eles foram embora, João se sentou no degrau da varanda com Violeta no colo. A menina chorava baixinho, tremendo de medo. Pai João, e se o juiz me obrigar a voltar? E se eu tiver que morar com eles de novo? Isso não vai acontecer, pequena. Eu vou lutar por ti até o fim. Mas e se acontecer? E se eu tiver que trabalhar de novo, dormir no chão, passar fome? João abraçou ela mais forte, sentindo o coração se partir. Escuta aqui, Violeta. Se por acaso, e eu digo se por acaso, as coisas ficarem difíceis, tu tem que ser forte. Lembra de tudo que tu aprendeu aqui. Que tu é importante, que merece ser amada, que não é obrigada a aceitar maltrato. Mas eu sou só uma criança. Como vou me defender? Tu vai se lembrar que tem alguém que ama tu de verdade. E eu vou continuar lutando para te trazer de volta. Naquela noite, João não conseguiu pregar o olho. Ficou pensando em estratégias, em como provar na justiça que Violeta estava melhor com ele. Pela primeira vez desde que trouxe a menina, sentiu medo de perdê-la. De madrugada, escutou passinhos na cozinha. Era Violeta sentada no chão, abraçada nas próprias pernas. Que foi, pequena? Não consegue dormir? Tô com medo, pai João. Sonhei que eles me levaram de volta, que eu estava trabalhando de novo, passando fome. João se sentou no chão do lado dela. Vem cá, vou te contar um segredo. Tu sabe que eu sempre oro antes de dormir. Sei, sim. Então hoje à noite eu orei assim. Senhor, protege minha filha Violeta. Não deixa ela voltar para o sofrimento. Me dê sabedoria para defender ela na justiça. E sabe o que eu senti? O quê? Senti uma paz no coração, como se Deus estivesse me dizendo que tudo vai dar certo. Violeta olhou para ele com os olhinhos cheios de esperança. O senhor acha mesmo que Deus vai nos ajudar? Tenho certeza, pequena, porque Deus não gosta de ver criança sofrendo. Nos dias que se seguiram, João fez de tudo para preparar Violeta para o que podia vir. Ensinou ela a se esconder se precisasse, mostrou uns lugares seguros no sítio, conversou com os vizinhos para ficarem de olho. Violeta, se acontecer alguma coisa, se alguém tentar te levar à força, tu corre pro açude e se esconde atrás das moitas. Seu Antônio, o vizinho, passa por lá todo dia e vai te encontrar. Mas, pai João, por que eu tenho que me esconder? Eu não fiz nada de errado. Não fez mesmo, pequena.
Mas às vezes a gente tem que se proteger de pessoas que não entendem o que é certo. A menina ficou pensativa. Pai João, posso falar uma coisa? Claro, pequena. Mesmo se eles me levarem de volta, eu nunca vou esquecer desses dias aqui. Pela primeira vez na vida, eu soube o que é ser amada de verdade. João abraçou ela forte, lutando para não chorar na frente dela. Tu sempre vai ser amada, Violeta. Aconteça o que acontecer, tu sempre vai ser minha filha do coração. E o Senhor sempre vai ser meu pai de verdade. Naquela semana que antecedeu a audiência, a casa ficou tensa. João tentava agir normal, mas Violeta via a preocupação nos olhos dele. A menina, por sua vez, voltou a ter pesadelos, a pedir licença para tudo, como se já tivesse voltando para os velhos hábitos de medo. Pai João, disse ela na véspera da audiência, se eu tiver que voltar para lá, o Senhor promete que não vai se esquecer de mim. Esquecer de ti? Pequena, isso é impossível. Tu fez meu coração voltar a bater de alegria. E foi assim que eles passaram aquela última noite, abraçados, orando e pedindo proteção, sem saber que o destino de Violeta seria decidido nas próximas horas. O dia da audiência amanheceu cinzento, com nuvens pesadas no céu que pareciam carregar toda a atenção que João e Violeta sentiam no peito. A menina acordou cedo, quietinha, e foi encontrar João já vestido com a roupa de domingo, os cabelos penteados e o chapéu na mão. Bom dia, pai João, sussurrou ela ainda de pijama. Bom dia, pequena, como dormiu? Pouco, sonhei que eles me levavam embora. Os olhinhos dela se encheram de lágrimas. João se ajoelhou na frente dela e segurou as mãozinhas pequenas. Escuta aqui, Violeta. Hoje a gente vai na justiça e tu vai ter que ser muito corajosa. Vão fazer perguntas para ti e tu tem que falar a verdade, tá entendendo? Mas e se o juiz não acreditar em mim? Vai acreditar sim, pequena. A verdade sempre vence no final. João ajudou Violeta a se vestir com o vestidinho mais bonito que tinha, um azul claro que ele tinha comprado na cidade. Penteou os cabelinhos dela com carinho e prendeu com o lacinho branco. Tu tá linda, minha filha. Agora vamos tomar café da manhã. Mas nenhum dos dois conseguiu comer direito. O estômago estava apertado de nervoso. João tomou só um gole de café e Violeta mordiscou um pedacinho de pão. Pai João, posso falar uma coisa? Claro, pequena. Se eu tiver que voltar para lá e o senhor promete que vai continuar tentando me buscar, prometo. E prometo também que isso não vai acontecer. A charrete chegou cedinho para levá-los à cidade. O cocheiro, seu Zé, era amigo de João e sabia da situação. Que Deus abençoe vocês hoje, disse ele ajudando Violeta a subir na charrete. Durante o caminho, Violeta ficou quietinha, olhando para a paisagem. De vez em quando segurava forte na mão de João, como se tivesse medo de que ele fosse desaparecer. Pai João, posso te chamar de pai mesmo na frente do juiz? Pode sim, pequena. Tu é minha filha. Não importa o que papel nenhum diga. Quando chegaram no fórum, já tinha uma multidão esperando. A notícia da audiência tinha se espalhado pela cidade toda, e o povo queria ver como ia terminar aquela história. Olha, é o João Feitosa com a menina, sussurrava uma senhora. Coitadinha, tão novinha para passar por isso, comentava outra. Severino e Conceição já estavam lá junto com o advogado Dr. Mendonça. Quando viram João e Violeta chegando, fizeram cara feia. Lá vem eles, resmungou Severino. Violeta se escondeu atrás de João quando viu os antigos pais. As pernas dela tremiam de medo. Calma, pequena, fica perto de mim. Dr. Antônio, o delegado que tinha ajudado João antes, se aproximou. João, como vocês estão? Nervosos, doutor, mas confiando na justiça. Eu vim aqui para testemunhar a favor de vocês. Vou contar para o juiz exatamente o que eu vi naquela casa. Quando o oficial chamou todo mundo para entrar na sala de audiência, Violeta agarrou na mão de João com força. Pai João, tô com medo. Eu tô aqui com tu, pequena. Nada de mal vai acontecer. A sala era grande e séria, com uma mesa alta onde sentava o juiz, Dr. Roberto, um homem de uns 50 anos, de óculos e cara severa. Tinha bancos de madeira onde as pessoas se sentavam e uma mesa onde ficavam os papéis. Todos em pé para a entrada do meritíssimo juiz, gritou o oficial. Dr. Roberto entrou e se sentou na mesa alta. Bateu o martelo e disse, podem se sentar. Estamos aqui para decidir a guarda da menor Violeta Oliveira. Vou ouvir primeiro os requerentes, depois o requerido e, por último, a própria criança. Dr. Mendonça se levantou, ajeitou o terno e começou. Meritíssimo, meus clientes,
Severino e Conceição Oliveira são os pais biológicos da menor. Eles viveram um momento difícil economicamente e, pressionados pela autoridade policial, foram coagidos a entregar a guarda da filha. Agora, com a situação estabilizada, querem a menina de volta no seio da família natural. João apertou os punhos. Aquilo tudo era mentira. Os pais sempre amaram e cuidaram da criança dentro de suas possibilidades, continuou o advogado. O senhor, João, aproveitando-se da situação vulnerável da família, induziu a menor a falar mal dos pais. Mentira! João se levantou, mas o juiz bateu o martelo. Silêncio, cada um fala na sua vez. Severino foi chamado para depor. Meritíssimo, eu amo minha filha mais que tudo. A gente sempre cuidou bem dela. É verdade que a situação estava apertada, mas nunca maltratamos a Violeta. O senhor João encheu a cabeça dela de mentiras. E sobre as marcas no corpo da criança? Perguntou o juiz. Foram acidentes, doutor. Menino cai, se machuca. Isso é normal. Conceição chorou lágrimas falsas quando foi depor. Doutor, essa menina é minha vida. Eu passei 9 meses esperando ela. Sofri para dar à luz. Como pode um estranho querer tirar uma filha da mãe? E sobre a alimentação da criança, por que ela não comia na mesa com a família? Isso é invenção do senhor João. A Violeta sempre comeu na mesa com a gente. João ficou revoltado com tanta mentira, mas teve que esperar sua vez. Quando foi chamado para depor, João respirou fundo e contou a verdade. Meritíssimo, quando cheguei na casa dos Oliveira, vi uma cena que partiu meu coração. Uma criança de 8 anos sentada no canto, olhando a família comer, com fome estampada no rosto. 5 pessoas na casa, só 4 pratos na mesa. O senhor tem provas disso? Tenho o testemunho do Dr. Antônio, que viu as marcas na menina, e tenho o testemunho da própria Violeta. Dr. Antônio foi chamado e confirmou tudo. Meritíssimo. Eu vi as condições em que a menor vivia. Marcas de pancada no corpo, desnutrição, sinais claros de maus tratos. A casa tinha comida suficiente para os outros filhos, mas a Violeta era tratada diferente. O delegado está inventando, gritou Severino. Mas o juiz mandou ele calar a boca. Finalmente chegou a vez de Violeta. A pequena foi chamada para sentar numa cadeirinha na frente do juiz. Ela estava tremendo, mas tentava ser corajosa. Violeta, disse o juiz, a voz mais gentil, eu vou fazer algumas perguntas e tu deve falar só a verdade, tá bom? Sim, senhor doutor. Como era tua vida na casa dos Oliveira? Violeta respirou fundo e, com a vozinha trêmula, começou a contar. Eu acordava de madrugada para buscar água, fazer café, lavar os pratos. Trabalhava o dia todo enquanto meus irmãos brincavam. E sobre a comida, eu só comia quando sobrava. Na mesa só tinha lugar para os outros. Alguém te batia? Violeta olhou para os antigos pais com medo, depois para o juiz. Batiam sim, senhor doutor, quando eu quebrava alguma coisa ou quando eles ficavam bravos. E como é tua vida com o senhor João? O rostinho de Violeta se iluminou. Com o pai João eu como na mesa. Durmo numa cama quentinha, posso brincar. Ele me chama de filha e diz que me ama. Tu prefere ficar com quem? Com o pai João, senhor doutor. Por favor, não me manda de volta para lá. Conceição começou a chorar alto. Ela tá mentindo. O João ensinou ela a falar isso. Mas o juiz já tinha visto o suficiente. Violeta falava com sinceridade e as lágrimas nos olhos dela eram verdadeiras. Vou dar minha decisão, disse Dr. Roberto batendo o martelo. Considerando os depoimentos e as evidências apresentadas, defiro a guarda definitiva da menor Violeta em favor do senhor João Feitosa. A criança permanecerá sob seus cuidados. Violeta gritou de alegria e correu para os braços de João. A sala toda aplaudiu, menos Severino e Conceição, que saíram furiosos. Tu tá livre, pequena. Tu é minha filha para sempre agora. Pai João, eu sabia que Deus ia nos ajudar. Mas do lado de fora do fórum, Severino olhava com raiva para João e Violeta abraçados. Isso não vai ficar assim, murmurou ele para o advogado. Se a justiça não quis me dar razão, eu vou resolver isso do meu jeito. A batalha legal tinha sido ganha, mas uma guerra mais perigosa estava apenas começando. Uma semana tinha se passado desde a audiência, e Violeta finalmente estava dormindo tranquila de novo. A decisão do juiz tinha dado uma paz para o coração dela que João nunca tinha visto antes. A menina acordava sorrindo, brincava sem medo e pela primeira vez chamava João de pai sem hesitar. Pai, posso ajudar a cuidar da horta hoje?
Perguntou ela naquela manhã depois do café. Claro, minha filha, mas só se tu quiser mesmo, viu? Não é obrigação. Eu quero sim. Gosto de ver as plantinhas crescendo. João sorriu vendo como Violeta estava diferente. Parecia que um peso tinha saído das costas daquela criança. Ela finalmente sabia que ninguém mais podia tirar ela dali, que ela tinha uma família de verdade. Mas longe dali, numa casa pequena na periferia da cidade, Severino caminhava de um lado para o outro como bicho enjaulado. Conceição estava sentada numa cadeira velha, chorando de raiva. Não posso acreditar que perdemos, gritava Severino socando a parede. Aquela menina era nossa. Nossa. Calma, Severino, tentou acalmar Conceição. Ainda podemos apelar da decisão. Apelar nada. Aquele juiz já decidiu. E o pior é que todo mundo na cidade está falando que a gente maltratava a Violeta. Mas a gente nunca maltratou ela, não. Só educava do nosso jeito. Severino parou de andar e olhou para a mulher com cara de desprezo. Tu sabe muito bem que a gente tratava aquela menina pior que cachorro. Mas ela era nossa propriedade. Nossa propriedade? Conceição franziu a testa. É isso mesmo. A gente que criou ela, que deu teto e comida, e agora aquele cabra covarde vem e leva ela embora, como se fosse herói. A raiva de Severino estava crescendo a cada palavra. Ele nunca tinha se conformado em perder alguma coisa que considerava sua, e Violeta representava braços para trabalhar, uma boca a menos para alimentar quando conveniente. Conceição, disse ele, os olhos brilhando de maldade. Se a justiça não quis me dar razão, eu vou resolver isso do meu jeito. Como assim? Aquele João Feitosa vai se arrepender de ter se metido na nossa vida e vai devolver a menina por bem ou por mal. Conceição sentiu um arrepio. Severino, não vai fazer besteira não. A gente já perdeu na justiça. Se tu fizer alguma coisa pior. Pior? Pior foi eu ter que aguentar aquela humilhação no fórum. Todo mundo olhando pra gente como se fôssemos pessoas cruéis. Mas nós somos, pensou Conceição, mas não teve coragem de falar. Naquela tarde, Severino foi até o bar da cidade e ficou bebendo e resmungando sobre a injustiça que tinha sofrido. Os outros homens tentavam acalmar ele, mas a raiva só crescia. Aquele João pensa que é melhor que a gente, murmurava Severino. Pensa que pode chegar aqui e levar nossa filha como se não fosse nada. Deixa pra lá, Rome, disse Zé do bar. A menina tá melhor mesmo com ele. Tu viu como ela estava magrinha. Magrinha, ela estava bem. Só um pouco mais magra porque não gostava de comer. Os homens se entreolharam. Todo mundo na cidade sabia que Violeta era maltratada, mas ninguém queria discutir com Severino bêbado. Quando a noite caiu, Severino saiu do bar cambaleando, mas com uma ideia fixa na cabeça. Se ele não podia ter Violeta de volta pela justiça, ia fazer João se arrepender de ter interferido na vida dele. Vou mostrar para aquele cabra que mexeu com a pessoa errada, murmurou ele, pegando uma garrafa vazia e enchendo com querosene do lampião da rua. Enquanto isso, no sítio, João e Violeta estavam terminando de jantar. A menina contava sobre as flores que tinha plantado na horta, animada com cada detalhezinho. Pai, amanhã a semente de girassol que plantei vai começar a brotar. A senhora Carmen disse que em 2 semanas já vai ter florzinha. Que bom, minha filha. Tu tem jeito para coisa de planta mesmo. É que eu nunca tive chance de plantar nada antes. Sempre estava ocupada com os serviços da casa. João segurou a mãozinha dela. Agora tu tem tempo para tudo, pequenininha. Para plantar, para brincar, para estudar. Semana que vem a gente vai na escola te matricular. Os olhinhos de Violeta brilharam. Escola mesmo? Vou aprender a ler? Vai sim. E a escrever e a fazer conta. Vai ser a menina mais inteligente da turma. Depois do jantar, eles ficaram na varanda conversando e olhando as estrelas. Violeta se aninhava no colo de João, finalmente se sentindo segura e amada. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Por que o senhor foi me buscar naquela casa? Por que quis me ajudar? João pensou um pouquinho antes de responder. Sabe, Violeta, às vezes Deus coloca pessoas especiais no nosso caminho. Quando eu vi tu naquela situação, meu coração disse que eu tinha que te proteger. E hoje eu sei que Deus queria que a gente fosse família. Eu também acho, pai. Desde pequenininha eu sonhava em ter um pai que me amasse de verdade. Por volta das 10 da noite eles foram dormir. João tocou Violeta na caminha, deu um beijo na testa dela e apagou a luz. Boa noite, minha princesa. Boa noite, pai. Te amo. Também te amo, minha filha.
João foi para o seu quarto e demorou um pouco para pegar no sono. Tava pensando nos planos para o futuro, a escola de Violeta, as melhorias que queria fazer no sítio, talvez até comprar uns livrinhos para ela aprender a ler em casa. Era quase meia-noite quando João acordou com um cheiro estranho. Cheiro de fumaça. No começo, pensou que fosse o fogão a lenha que tinha esquecido aceso, mas logo percebeu que era diferente. Que cheiro é esse? Murmurou ele, se levantando da cama. Quando abriu a porta do quarto, viu uma claridade alaranjada vindo da sala. Correu para lá e se deparou com uma cena apavorante. As cortinas da janela estavam pegando fogo e as chamas já tinham se espalhado para a mesa que ficava perto. «Violeta!» gritou ele, correndo para o quarto da menina. A pequena acordou assustada com o grito e o cheiro de fumaça. «Pai, o que está acontecendo? A casa está pegando fogo, vem comigo, rápido!» João pegou Violeta no colo e correu para fora da casa. Do quintal, eles viram as chamas crescendo na sala. «Ai, meu Deus!» chorou Violeta. «Nossa casa vai queimar toda. Fica aqui fora, menina, não sai daqui!» João correu para o poço. Encheu uns baldes d'água e voltou correndo para casa. As chamas ainda estavam concentradas na sala, então ele conseguiu apagar a maior parte do fogo jogando água. Quando finalmente conseguiu controlar o incêndio, João saiu da casa sujo de fuligem e ofegante. Violeta correu para os braços dele, chorando de susto. «Pai, por que pegou fogo?» João olhou para a janela e viu que o vidro estava quebrado. No chão tinha cacos de uma garrafa e um cheiro forte de querosene. «Alguém tacou fogo na nossa casa, pequena». «Como assim?» «Alguém jogou querosene pela janela e botou fogo». Violeta ficou pálida. «Foram eles, né, pai? Foram Severino e Conceição». João não queria assustar a menina, mas no fundo sabia que ela estava certa. «Não sabemos ainda, minha filha, mas vamos ficar mais atentos». Naquela madrugada, João não pregou o olho. Ficou vigiando a casa com uma espingarda do lado e Violeta dormindo no quarto dele. A menina tinha voltado a ter pesadelos, acordando de vez em quando gritando de medo. «Pai, eles vão voltar?» «Não sei, pequena, mas se voltarem, eu tô aqui para te proteger». No dia seguinte, João foi até a cidade falar com o doutor Antônio sobre o incêndio. O delegado ficou indignado. «João, isso é tentativa de incêndio criminoso. Vou mandar uns homens vigiarem o sítio de vocês». «Obrigado, doutor. Eu tô com medo que façam alguma coisa pior». Severino estava bêbado no bar ontem à noite, falando um monte de asneiras sobre vingança. Tenho quase certeza que foi ele. E o que podemos fazer? Por enquanto, reforçar a segurança. E se acontecer mais alguma coisa, eu prendo ele na hora. Quando João voltou para o sítio, encontrou Violeta sentada no degrau da varanda, abraçada numa boneca, com cara de medo. «Como tu tá, pequena?» «Com medo, pai. E se eles voltarem? E se conseguirem me levar dessa vez?» João se sentou do lado dela e a abraçou forte. «Ninguém vai te levar, minha filha, eu prometo. Vamos reforçar as portas, as janelas, e o delegado vai mandar uns homens para vigiar aqui. Mas por que eles não desistem? Eles nunca me quiseram de verdade. Porque são pessoas sem caráter, Violeta. Gente que não gosta de perder, mesmo quando estão errados». Naquela noite, João colocou trancas novas nas portas, pregou tábuas nas janelas e ficou acordado vigiando. Violeta dormiu no quarto dele, ainda assustada com o que tinha acontecido. «Esse cabra sem vergonha não vai desistir fácil», murmurou João, olhando pela fresta da janela. «Mas se ele acha que vai conseguir me intimidar, tá muito enganado». Do outro lado da cidade, Severino olhava na direção do sítio com raiva nos olhos. «Só foi um aviso, João Feitosa», resmungou ele. «Da próxima vez tu não vai ter tanta sorte». A guerra pela posse de Violeta tinha tomado um rumo perigoso, e João sabia que precisava estar preparado para qualquer coisa. 3 semanas se passaram desde o incêndio, e a vida no sítio ainda não tinha voltado ao normal. Violeta acordava de madrugada com pesadelos, e João dormia com um olho aberto, sempre atento a qualquer barulho suspeito. As janelas continuavam pregadas com tábuas, e as portas tinham mais trancas que casa de banco. «Pai, quando é que a gente vai poder viver em paz de novo?» perguntou Violeta naquela manhã, mexendo no feijão sem vontade de comer. «Logo, pequena. Logo as coisas vão se acalmar. Tu vai ver». Mas João falava mais para se convencer do que para acalmar a menina. Severino tinha sumido depois do incêndio, o que deixava todo mundo ainda mais nervoso. Era como ter uma cobra venenosa solta no mato. Nunca se sabia quando ela ia atacar de novo.
A menina tinha emagrecido uns quilinhos com o susto e o medo constante. Mesmo com toda a comida boa que João fazia, ela não conseguia comer direito. O sorriso que tinha florescido no rostinho dela, depois da vitória na justiça, tinha murchado como flor sem água. Violeta, disse João se sentando do lado dela na mesa. Tu sabe que eu não vou deixar nada de mal acontecer contigo, né? Sei sim, pai. Mas eu tenho medo que eles voltem de noite, que tassem fogo de novo, que me levem embora. Isso não vai acontecer, minha filha. Dr. Antônio pôs uns homens vigiando aqui perto. Era verdade. O delegado tinha escalado 2 capangas seus para ficarem de olho no sítio, principalmente durante a noite. Mas mesmo assim, o medo tinha se instalado no coração de Violeta e não queria sair mais. Naquela tarde, enquanto Violeta tentava brincar no quintal, sempre olhando para os lados com medo, João viu uma nuvem de poeira na estrada. Era uma charrete se aproximando, e pelo jeito do cocheiro parecia ser urgente. Quem será? Murmurou João, pegando a espingarda que agora sempre ficava por perto. Quando a charrete parou na frente da casa, João viu que era Dr. Antônio, mas com uma cara diferente. Não era de preocupação como das outras vezes. Era uma mistura de alívio e cansaço. Dr. Antônio, aconteceu alguma coisa? O delegado desceu da charrete com um papel na mão, secando o suor da testa. João, tenho uma notícia para te dar. Pode chamar a Violeta também. É ruim? Não sei se é ruim ou boa, mas é definitiva. João chamou Violeta, que veio correndo e se escondeu atrás dele, sempre desconfiada quando aparecia gente estranha. Calma, pequena. É só o Dr. Antônio. Os 3 se sentaram na varanda e o delegado respirou fundo antes de falar. João? Violeta? O Severino morreu. O silêncio que caiu no ar foi pesado como chumbo. Violeta agarrou na mão de João, os olhinhos arregalados. Como assim morreu? Perguntou João. Ontem de manhã, na feira da cidade. Ele estava bêbado desde cedo, mexendo com todo mundo, procurando briga. Acabou se metendo numa confusão com uns tropeiros que passavam por lá. E a coisa fiou. Severino puxou uma faca, mas os tropeiros tinham facão. Não durou nem 5 minutos. Violeta começou a tremer. Mesmo sabendo que Severino a maltratava, escutar que alguém tinha morrido deixava ela assustada. E a Conceição? Perguntou João. Conceição sumiu no mundo depois que soube da morte do marido. Pegou os 2 filhos e ninguém sabe para onde foram. Parece que tem parentes lá para os lados de Recife. João sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a ameaça tinha acabado. Tristeza porque aquilo tudo podia ter sido evitado se Severino tivesse aceito que Violeta era melhor cuidada longe dele. Pai, sussurrou Violeta, agora ninguém mais pode me levar embora. Ninguém mais, pequena. Dr. Antônio abriu o papel que tinha trazido. Na verdade, tenho mais uma coisa para falar. João, tu lembra que na audiência o juiz deu a guarda temporária da Violeta para ti? Lembro sim. Pois bem, com a morte do Severino e o desaparecimento da Conceição, eu trouxe aqui os papéis da adoção definitiva. Agora é só tu assinar, e a Violeta vira tua filha legal, com direito a nome, herança, tudo. Os olhos de João se encheram de lágrimas de emoção. Tu quer dizer que... Isso mesmo. Se tu assinar esses papéis, Violeta vira oficialmente Violeta Feitosa, tua filha legítima. Violeta olhou para o pai com os olhinhos brilhando. Pai, eu posso ter seu nome mesmo? Pode sim, minha princesa. Se tu quiser, eu quero muito. João pegou a pena que Dr. Antônio ofereceu e assinou os papéis com mão trêmula de emoção. Quando terminou, olhou para Violeta e disse: Pronto, minha filha. Agora tu é oficialmente Violeta Feitosa. Ninguém no mundo pode te tirar de mim. A menina se jogou nos braços de João, chorando de alegria. Pai, agora eu tenho família de verdade. Tenho nome de verdade. Tem sim, pequena, e vai ter para sempre. Doutor, Antônio sorriu vendo aquela cena emocionante. Bem, meu trabalho aqui está feito. Violeta, tu tens sorte de ter encontrado um pai como o João. Eu sei, senhor doutor. Pai João é o melhor pai do mundo. Depois que o delegado foi embora, João e Violeta ficaram na varanda abraçados, vendo o sol se pôr. Pela primeira vez em semanas, a menina parecia realmente tranquila. Pai, agora posso tirar aquelas tábuas das janelas? João riu. Pode sim, minha filha. Vamos fazer isso amanhã mesmo. E posso plantar mais flores na horta? Pode plantar quantas quiser. E posso chamar o senhor de pai na frente de todo mundo?
Num só pode como deve. Tu é minha filha e eu tenho orgulho disso. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma semana depois do enterro de Severino, apareceram duas pessoas no sítio. Um homem magro de bigode e uma mulher gorda de vestido preto. Bom dia, disse o homem tirando o chapéu. Eu sou Juvenal Oliveira, irmão do finado Severino. Esta aqui é minha esposa, Zefa. João ficou em alerta na hora. Parentes de Severino só podiam trazer problema. O que querem aqui? Viemos falar sobre a menina Violeta. Ela é nossa sobrinha, e agora que Severino morreu e Conceição sumiu, a gente tem direito de cuidar dela. Violeta, que estava no quintal, ouviu a conversa e veio correndo se esconder atrás de João. Direito? João cruzou os braços. Que direito? Somos parentes de sangue, disse Zefa, olhando para Violeta com interesse. A menina tem que ficar com a família. Onde vocês estavam quando ela estava sendo maltratada? Onde estavam quando ela passava fome? A gente não sabia de nada disso, mentiu Juvenal. Se soubesse, tinha ajudado. João não acreditou nem por um segundo naquela conversa. Pelo jeito dos dois, eram pessoas interesseiras que só apareceram depois de saber que Violeta agora tinha um pai com sítio e algum dinheiro. Olha aqui, disse João, a voz firme. A Violeta foi adotada legalmente por mim. Ela é minha filha agora com papel passado e tudo. Adotada? Juvenal franziu a testa. Mas isso não pode. Ela tem família. Família que nunca se interessou por ela até agora. Zefa se aproximou de Violeta, que se encolheu atrás de João. Oi, pequenininha. Tu lembra da tia Zefa? Tu era bebezinha quando eu te vi pela última vez. Não lembro não, sussurrou Violeta. Pois é, agora a tia veio te buscar para morar numa casa bem grande, com teus primos. Eu não quero ir, gritou Violeta. Eu quero ficar com o pai João. Mas menina, insistiu Juvenal, a gente é tua família de verdade. Esse aí é só um estranho que te pegou. Ele não é estranho. Violeta saiu de trás de João, os olhinhos brilhando de lágrimas. Ele é meu pai. Ele me salvou, me deu comida, me deu amor. João puxou Violeta de volta para trás dele. Olhem aqui, vocês dois. A Violeta é minha filha legal agora. Tenho os papéis todos. Se quiserem contestar, vão na justiça. Vamos sim, ameaçou Juvenal. Família é família. Então vão. E vão descobrir que papel de adoção vale mais que parentesco distante. Zefa tentou uma última cartada. Violeta, querida, na nossa casa, tu vai ter primos para brincar. Uma família grande. Eu não quero família grande, gritou a menina. Eu quero meu pai João. Vendo que não iam conseguir nada ali, Juvenal e Zefa foram embora resmungando ameaças. Mas João sabia que eles não tinham força legal nenhuma. Quando ficaram sozinhos, Violeta abraçou João chorando. Pai, eu fiquei com medo que eles me levassem. Ninguém pode te levar, pequena. Tu tem meu nome agora. É minha filha legal. Esses papéis que Dr. Antônio trouxe valem mais que qualquer parentesco. Tem certeza? Certeza absoluta. Tu é Violeta Feitosa agora e para sempre. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Violeta dormiu tranquila. Os fantasmas do passado tinham sido enterrados junto com Severino, e agora ela podia finalmente viver em paz. João ficou na varanda olhando as estrelas, agradecendo a Deus por ter protegido sua filha. Obrigado, Senhor, orou ele baixinho. Agora a Violeta pode crescer sem medo, pode ser criança de verdade. E de fato, a partir daquele dia, a vida no sítio mudou completamente. As tábuas saíram das janelas, as trancas extras das portas foram removidas, e Violeta voltou a sorrir como antes. Mas o destino ainda guardava uma última prova para aquela pequena família. Depois que os fantasmas do passado foram finalmente enterrados, a vida no sítio floresceu como nunca antes. Violeta pôde crescer em paz, sem medo, sem ameaças. Os anos passaram tranquilos, cheios de amor e aprendizado. 10 anos se passaram desde aquele dia abençoado, quando Violeta se tornou oficialmente Violeta Feitosa. A menina magra que nem vara seca tinha se transformado numa jovem de 18 anos, forte, saudável e cheia de vida. Os cabelos brilhavam ao sol, os olhos não tinham mais aquela sombra de medo, e o sorriso dela iluminava todo o sítio. João, que agora estava com 64 anos, observava a filha cuidando da horta com orgulho no peito. Violeta tinha se tornado uma excelente estudante, lia melhor que muito adulto, fazia contas de cabeça e ainda ajudava outras crianças da escola com as lições.
Pai, olha como os tomates estão bonitos esse ano, gritou ela do quintal segurando uma fruta vermelha e gorda. Tão mesmo, minha filha. Tu tem mão abençoada para a planta. João sorriu, mas uma tosse seca cortou o momento. Ele tentou disfarçar, mas Violeta percebeu na hora. Pai, essa tosse está me preocupando. Faz 2 semanas que o senhor está assim. Não é nada não, pequena. Deve ser só um resfriado que não quer passar. Mas no fundo, João sabia que aquilo não era resfriado. O peito estava doendo, a respiração estava ficando difícil. E de noite ele suava frio. Tinha todos os sinais de um problema sério no pulmão, mas não queria preocupar Violeta. Naquela tarde, enquanto Violeta estava na escola, João foi até a cidade consultar o doutor Romualdo, o único médico da região. João, disse o doutor depois de examinar ele, vou ser franco contigo. Isso no teu peito é grave. Parece ser uma doença que está comendo teu pulmão por dentro. Tem cura, doutor? Doutor. Romualdo balançou a cabeça tristemente. Se fosse há uns anos atrás, talvez tivesse alguma chance. Mas do jeito que tá agora... Me desculpe, João. Acho que tu tem uns 6 meses, no máximo. João sentiu o mundo girar. 6 meses. Como é que ia deixar Violeta sozinha no mundo? Doutor, tem alguma coisa que eu possa fazer para durar mais? Minha filha, ela ainda é nova demais para ficar sem pai. Vou te dar uns remédios para aliviar a dor e te dar mais disposição. Mas, João, tu precisa aproveitar esse tempo que tem. Conversa com a menina, ensina ela tudo o que pode. João voltou para casa com o coração pesado. Como é que ia contar para Violeta que ele ia partir? Como é que ia deixar aquela menina que ele amava mais que a própria vida? Quando Violeta chegou da escola, toda animada contando sobre a aula, João a observou com carinho. Ela tinha se tornado uma mocinha linda e inteligente, mas ainda era tão nova. Pai, o senhor tá bem? Parece preocupado. Tô sim, minha filha. Só pensando em umas coisas. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em como preparar Violeta para a vida sem ele. A menina sabia cuidar da casa, da horta, dos animais, mas ela ainda precisava de um pai, de carinho, de proteção. Nos dias seguintes, João começou a ensinar tudo o que podia para Violeta. Como cuidar do dinheiro, como lidar com os vizinhos, como se proteger de pessoas mal intencionadas. Pai, por que o senhor está me ensinando essas coisas todas? Perguntou ela um dia. Porque uma mocinha tem que saber se virar na vida, pequena. Tu é inteligente e forte, mas precisa estar preparada para qualquer coisa. Qualquer coisa como o quê? João hesitou. Ainda não era hora de contar a verdade. Sei lá, se eu ficar doente, se precisar viajar, é bom tu saber cuidar de tudo sozinha. 2 semanas depois, a tosse de João piorou tanto que ele não conseguiu mais esconder de Violeta. Uma manhã ela acordou com o barulho dele tossindo sangue no banheiro. Pai, gritou ela, correndo para junto dele. O senhor está cuspindo sangue. João tentou limpar a boca, mas Violeta já tinha visto. Pai, que doença é essa? Por que o senhor não me contou? Sentados na cozinha, João finalmente contou a verdade para a filha. Viu os olhinhos dela se encherem de lágrimas. Viu o medo voltar ao rostinho que tinha sido tão feliz. Quanto tempo? Perguntou ela, a voz trêmula. Doutor, Romualdo disse uns meses, mas eu vou lutar para ficar o máximo que conseguir. Violeta se jogou nos braços de João, chorando como não chorava há anos. Pai, eu não quero ficar sozinha. Eu não quero que o senhor vá embora. Eu também não quero ir, minha filha. Mas às vezes a gente não pode escolher essas coisas. E se eu for morar com alguém, com os vizinhos? Não precisa, pequenininha. Tu já é grande, já sabe cuidar de tudo. E o sítio é teu. Eu já fiz os papéis todos. Mas eu vou ter medo. E se aparecerem pessoas ruins querendo me machucar? Por isso eu tô te ensinando tudo, Violeta. Tu é mais forte do que imagina. Nos meses que se seguiram, João foi definhando devagar, mas mesmo doente, continuava cuidando de Violeta, ensinando ela, preparando ela para a vida sem ele. Pai, disse ela um dia, quero que o senhor saiba que esses anos foram os melhores da minha vida. O senhor me ensinou o que é ser amada de verdade. E tu me ensinou o que é ser pai de verdade, minha filha. Tu deu sentido à minha vida. Uma tarde de dezembro, João chamou Violeta para sentar com ele na varanda. Ele estava muito fraco, mas queria conversar com ela. Violeta, tem uma coisa que eu preciso te pedir. O que é, pai? Quando eu partir, eu quero que tu continue sendo a menina boa que sempre foi. Mas quero mais que isso. Quero que tu ajude outras crianças, igual eu te ajudei. Como assim?
Se aparecer alguma criança precisando de ajuda, de um lar, de carinho, eu quero que tu abra as portas dessa casa, que tu faça por ela o que eu fiz por ti. Violeta segurou a mão fraca do pai. Prometo, pai, vou cuidar de quem precisar. E lembra sempre, família não é sangue, é amor. Tu me ensinou isso. 3 dias depois, numa manhã fria de inverno, João Feitosa partiu para o céu enquanto dormia, com um sorriso sereno no rosto e a mão de Violeta entre as suas. O enterro foi o maior que a cidade já tinha visto. Todo mundo conhecia a história de João e Violeta, e todo mundo queria prestar homenagem ao homem que tinha salvado uma criança e se tornado o melhor pai que alguém podia ter. Violeta, aos 18 anos, ficou sozinha no sítio, mas não ficou desamparada. Os vizinhos ofereceram ajuda. Dr. Antônio passou a visitar ela regularmente, e ela já tinha terminado os estudos na escola. 2 anos se passaram. Violeta, agora com 20 anos, tinha se tornado uma mulher responsável e bondosa. Cuidava do sítio, estudava, ajudava os vizinhos e sempre que podia visitava o túmulo de João para contar como estavam as coisas. Foi numa tarde chuvosa de março que ela escutou batidas na porta. Quando abriu, viu uma mulher magra e 2 meninos pequenos, todos molhados e com cara de fome. "Boa tarde, mocinha", disse a mulher. "Meu nome é Socorro. Estes são meus filhos, Pedrinho e Joãozinho. A gente está passando necessidade. Será que a menina Num teria um pratinho de comida para dar para as crianças?" Violeta olhou para aqueles meninos magrinhos, com os olhinhos pedindo socorro, e na hora lembrou de si mesma anos atrás. Lembrou da fome, do medo, da esperança de encontrar alguém que se importasse. "Claro que sim", disse ela, se abrindo a porta. "Entrem, venham se esquentar. Vou fazer um café quentinho e preparar uma comida." Enquanto esquentava o feijão e fazia café, Violeta observava os meninos comendo desesperados, igual ela tinha comido no primeiro dia no sítio de João. "Dona Socorro", disse ela, "vocês têm onde ficar?" "Não temos não, mocinha. O pai dos meninos morreu, eu perdi o emprego. A gente está andando de cidade em cidade, dormindo onde dá." Violeta lembrou da promessa que tinha feito para o pai. Sem hesitar, disse: "Podem ficar aqui. A casa é grande, tem espaço para todo mundo." "Como assim?" "Meu pai sempre me ensinou que família não é sangue, é amor. Vocês podem morar aqui, ajudar a cuidar do sítio, e os meninos podem ir para a escola." Dona Socorro começou a chorar de emoção. "Mocinha, a senhora está falando sério?" "Tô sim. Alguém já fez isso por mim um dia. Agora é minha vez de fazer pelos outros." E foi assim que Violeta começou a formar sua própria família. Primeiro foram Socorro e os 2 filhos. Depois, apareceu uma menina órfã que estava vivendo na rua. Em seguida, um casal de idosos que não tinha mais condições de trabalhar. Em pouco tempo, o sítio que um dia abrigou apenas João e Violeta se transformou num lar cheio de amor, onde qualquer pessoa em necessidade podia encontrar abrigo e carinho. Violeta, agora com 21 anos, se tornou conhecida na região como a mulher que abria as portas. Todo mundo sabia que quem chegasse no sítio dela com fome sairia alimentado. Quem chegasse sem teto encontraria abrigo. Uma tarde, enquanto cuidava da horta que agora alimentava mais de 10 pessoas, Violeta lembrou das palavras de João e sorriu. Tinha aprendido que família não é sangue, é amor. E o amor que ele tinha plantado no coração dela estava dando frutos em outras vidas. O ciclo da bondade tinha se completado. A menina que um dia foi salva pelo amor de um estranho, agora usava esse mesmo amor para salvar outras vidas. E assim seria para sempre, porque o amor verdadeiro não morre nunca. Ele se multiplica, se espalha e transforma o mundo, uma pessoa de cada vez. A história de Violeta nos ensina uma verdade que ecoa pelos sertões da vida. Não importa quão escura seja a noite do sofrimento, sempre há uma alvorada de esperança esperando por nós. Quantas vezes você já se sentiu como aquela menina perdida, invisível, esquecida pelos próprios que deveriam te amar? A transformação de Violeta nos mostra que nunca é tarde demais para encontrarmos nossa família verdadeira, aquela que nos escolhe não pelo sangue, mas pelo amor que transborda do coração. Mas a lição mais profunda dessa história está no final. Violeta não guardou para si o amor que recebeu, ela o multiplicou. E você? Que sementes de bondade está plantando na vida dos outros? Que criança ferida dentro de você ainda precisa ser acolhida e amada? Lembre-se, família não é sangue,
é amor. E o amor verdadeiro tem o poder de quebrar as correntes do passado e construir pontes para um futuro melhor. Conta pra gente nos comentários. Você já teve alguém como João Feitosa na sua vida que te resgatou quando mais precisava? Se pudesse voltar no tempo, que conselho daria para aquela criança ferida que você foi um dia? Que pessoa necessitada você poderia ajudar hoje, seguindo o exemplo de Violeta? A vida está te desafiando a ser mais forte, mais corajosa, mais amorosa. Então essa história chegou na hora certa, para despertar a guerreira que existe dentro de você. Se essa história tocou seu coração e te inspirou a acreditar que é possível recomeçar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história que pode transformar sua vida. E agora clique no vídeo que está aparecendo na tela. Médico disse: você vai morrer. Ela emagreceu 40 kg e o que fez com o marido cruel vai te emocionar. Para continuar se inspirando com histórias de superação que vão mexer com sua alma.